Queridos irmãos, dando sequência, agora no vídeo 166. Tanto é que milhões de almas, aí é alma. Por quê? Porque já desde o momento da concepção, na miniaturização perispiritual, adentrando-se ao processo da concepção, aderindo à questão da concepção, daquele momento em diante, é considerado alma. Então, dentro do útero da mãe, né, é alma. Assim, a doutrina espírita nos ensinou e assim nós vamos seguir. Desencarnou, desligou-se do corpo físico, espírito. Encontra-se no plano espiritual, espírito. Na erraticidade, espírito. No útero, espírito. No corpo físico, espírito. Tá. Então, nós conhecemos milhões de casos de almas que, dentro do útero de sua mãe, eles, consciente de tudo que irão enfrentar naquela trajetória reencarnatória, eles mesmos provocam o aborto natural. Eles mesmos. É um aborto tão natural que leva a mamãe pensar assim, mas interessante, eu não fiz nada, eu simplesmente fui ao médico e o médico constatou que o coraçãozinho do meu bebê havia parado, estava parado, sem vida mais. Mas qual motivo, meu Deus? Tudo tem um porquê. Mediante a situação, existe 1 milhão de causas. Por isso o processo é relativo. Não temos como afirmar isso. Mas podemos dizer que não deixa de ser uma prova e uma expiação para o espírito, né? Uma prova e uma expiação para aquela alma, porque ali, enquanto ele se encontrava, era alma ainda. Não deixa de ser uma prova e uma expiação para também o casal e a família. Não deixa de ser. Então, o espírito, dependendo a classe de espírito, dependendo o nível de espírito, geralmente de um nível assim mais inferior, ele, de par com os acontecimentos que virão futuramente, ele sente medo e ele recua. E ele mesmo provoca no útero da mãe, ele mesmo aborta a programação reencarnatória. Eu conheço muitos casos, milhares de casos que isso aconteceu. Entendeu? Então, olha só para você ver. Entre os espíritos, seria entre as almas. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo almas. Porque você observa que na pergunta
Allan Kardec, em momento algum, ele citou espírito. Vou ler a pergunta de novo. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Allan Kardec não citou nem alma e nem espírito. Então ela é neutra. É uma pergunta neutra. É uma pergunta neutra. Aí os bons espíritos, para nos testar, eles já transformaram a resposta em nem duplo, e sim triplo sentido. Observe. Entre os espíritos, só que eu não vou ler esse termo espírito. Entre as almas, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor, quer dizer, de trabalho. Entre as almas. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão. Então, olha só, Deus consente que assim procedam. Só que não é Deus que consente. Porque Deus, neste momento, Deus não toma parte alguma. Ele não participa. Deus é incondicional. Você entendeu? Deus é incondicional. Deus não pode, mediante essa situação aqui, opinar, optar. Não. Então, quando os bons espíritos disse aqui, Deus consente. Esse Deus consente é para que nós analisemos, para que cheguemos a uma conclusão. Se Deus consente, se o Deus, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, se ele consente, ele é um Deus morfológico, tanto quanto os outros deuses existiram e existe até hoje na Terra. Veja bem, gente, deuses com D minúsculo, tá? Porque Deus com D maiúsculo é só o Deus da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então aqui os bons espíritos, eles estão nos testando para ver se nós assim raciocinemos. Se nós, neste momento, conseguimos separar o Deus da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, do Deus morfológico. Então nós não podemos, como se diz, consentir de que Deus consente. Nós não podemos permitir, porque Deus não consente. Não é Deus quem consente. Aquele próprio indivíduo que abortou, entendeu? A programação dele. Aquele próprio indivíduo que recebeu
a oportunidade, aquele próprio indivíduo que recuou ao trabalho, ao labor, ao trabalho, ele mesmo é que permanece perante a contabilidade divina em débito. E pelo fato de, perante a contabilidade divina, encontrar-se em débito, é natural que ele não evolui. Ele não evolui. Enquanto ele não quitar os teus débitos. Porque tudo fica registrado em sua consciência. Tudo fica registrado no teu perispírito, que é o modelador da forma. Está entendendo? E o processo natural da evolução. Observe agora, hein? O processo natural da evolução consente que assim proceda. Mais tarde compreenderão. Então essas almas que no corpo físico assim procederam, mais tarde, na erraticidade, depois de ter passado por regiões de sofrimento no umbral, eles compreenderão a própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Outra questão. Por isso que aqui agora, aqui nós chegamos no duplo sentido. Mas eu disse que essa resposta é de sentido triplo. Aqui nós chegamos no duplo sentido. Aí você me pergunta, mas por quê? Aliás, aqui nós chegamos no sentido triplo. Porque o primeiro sentido triplo é espírito. O segundo sentido duplo é Deus consciente, que é inexistente. E o terceiro sentido triplo, o sentido triplo, encontra-se aqui, Vou tentar mostrar para você. A pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Tempo perdido é o sentido triplo. Por que, gente? É o sentido triplo? Porque tempo perdido não se recupera nunca mais. Tempo perdido é tempo perdido. O muito que pode acontecer é você, de hoje em diante, fazer uma nova história e lograr um final feliz. Mas o tempo que você perdeu, esse você não recupera mais. Francisco Cândido Xavier, vou te mostrar uma historinha. Francisco Cândido Xavier, um dia, 2 amigos foram até ele. E chegaram lá, depois de abraçá-lo e tudo mais. Chico, nós viemos aqui para receber uma orientação tua, de Emmanuel. Sabe o que acontece?
nós somos muito amigos e há 40 anos atrás, Chico, nós nos encontrávamos engajados numa obra filantrópica e sei que de repente a influência das trevas nos dominou porque nós permitimos e sei, Chico, que nós ficamos praticamente 20 anos, nós paramos a obra filantrópica e nós permanecemos 20 anos afastados um do outro e a obra foi parada. Então nós paramos essa obra. Então nós viemos aqui para te pedir um conselho de Emmanuel, e porque nós queremos recuperar esses 20 anos que nós perdemos. Chico pegou fogo para ele assim: Emmanuel está aqui nos dizendo, meus amigos, meus irmãos, que tempo perdido não se recupera. Tempo perdido não se recupera. O muito que vocês podem fazer é de agora um final feliz. Olha só. Então não sou eu quem estou dizendo. A mensagem aqui está nos dizendo. A resposta dos bons espíritos está nos dizendo. E Emmanuel, através de Chico, respondeu aos dois amigos que ali estiveram. Tempo perdido não se recupera. Então, nós nunca devemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Porque amanhã pode ser que já não estejamos mais ou no corpo físico, ou pode ser que amanhã não tenhamos as mesmas condições que hoje nós as possuímos. Então nunca devemos deixar para depois, para amanhã. Se eu penso em um amigo, em uma amiga, se eu penso em fazer-lhe uma prece, rogar a Deus por ela ou por ele, que eu não deixe para depois, que eu faça agora. Porque depois pode ser que eu não esteja no corpo físico mais. E depois pode ser que eu não esteja, depois pode ser que eu não esteja vibrando nas mesmas condições que agora eu me encontro vibrando. Dá para você entender? Então nós temos que aproveitar todo o tempo possível. Não deixar para amanhã. Tem pessoas que dizem assim: eu estou com vontade de levar uma cesta básica para fulano de tal. Tudo bem, né? É a pessoa quem manda. Mas eu vou deixar para amanhã. Mas por que você vai deixar para amanhã? Hoje eu estou cansado, estou com uma preguiça. Mas será que a barriga daqueles coitadinhos, daqueles menininhos, será que vai aguentar até amanhã? Não é? Vamos fazer hoje, gente. Não vamos deixar para amanhã, não. Assim a mensagem está nos dizendo. Então, olha só. Então, tempo perdido, esqueça, viu? Tempo perdido não se recupera. O muito que você pode fazer é parar e pensar: bom, eu perdi 2 anos da minha vida, perdi, reconheço. Só que de agora em diante, minha vida vai ser pautada nesses fundamentos. E pronto, comece uma vida nova. Todo mundo tem o direito de começar uma vida nova. Todo mundo. Dali em diante.
comece uma nova história, mas que comecemos uma história digna, uma história honesta, uma história bela, para que não termine como as outras histórias que você já presenciou, já vivenciou na tua vida, entendeu? E por aí em diante. Então, olha só para você ver. Então, aqui é o sentido triplo. Tempo perdido, Deus consente, Deus não consente nada. E também entre os espíritos. Isso é inexistente. Entre os espíritos, Deus consente e tempo perdido. Isso é inexistente. Então, o que é inexistente são sentidos duplo, sentidos triplo, que nós temos que raciocinar. Você entendeu? Mas tem mais ainda, pera lá. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que haja recuado diante da execução da obra. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Agora aqui está certo a questão dos espíritos. Porque aquela alma no corpo físico, você percebeu agora a nuance? Aquelas almas no corpo físico. Você entendeu? Olha só como que a luz da doutrina dos espíritos nos esclarece muito bem isso. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Muitas pessoas, pode ser que eles tenham escolhido uma vida útil. Então, uma vida agradável, de grande responsabilidade, de grande compromisso, você entendeu? Mas que de repente ele pode recuar diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, quantos milhões de jovens que reencarnam e que no corpo físico eles reencarnam com grandes responsabilidades. Às vezes eles reencarnam até como missionários. Você entendeu? Aí agora nós podemos dizer essa frase, missionários. Às vezes eles reencarnam até com grandes missões. Mas viver aqui no corpo físico, gente, não é fácil. Existem influências de tudo quanto é espécie. Então os jovens, eles têm que tomar muito cuidado. Porque mediante a todas as influências negativas, o anticristo, os espíritos das trevas, eles influenciam aqueles amigos vândalos que já se encontram no mundo da orgia, da sexolatria, da toxicomania. E eles vêm e fazem-nos convites sobre a influência daqueles espíritos, aí sim, dos espíritos malignos, espíritos das trevas, espíritos sofredores, anticristos, que se encontram na erraticidade, que se encontram no mundo espiritual, vampirizando aquela presa, o qual aquela presa ali está convidando aquele outro nosso irmão
que é um missionário, que é uma pessoa que tem uma grande responsabilidade, que tem algo de grande a cumprir aqui na Terra. E devido àquela influência negativa, aquele indivíduo, ele acaba aderindo às influências daqueles irmãos espíritos, né? Zombeteiros, aqueles espíritos charlatões, esses espíritos das trevas, espíritos anticristos, através daqueles amigos, você entendeu? Através daqueles convites que ele recebeu. Então você viu que agora o termo espírito já é aceitável. Já é aceitável, porque ele se encontra no plano da erraticidade, influenciando o encarnado, que por vezes esses encarnados influenciam esses outros. Por isso muitos eles eles os induzem a permanecer na ociosidade. Nesta ociosidade aqui é o mesmo que abortar a responsabilidade. Vamos para o próximo vídeo.